aí, pessoal, tudo bem com vocês? Começando Tá Ligado na Cidade de hoje, como podem ver, um novo companheiro aqui de apresentação, Samuel Strasser. Muito obrigado pelo convite, Fer, muito bom participar do Tá Ligado de novo. Já Sim, participei aqui como colunista, com o Marvin também. Adoro Tá Ligado, Bem-vindo de volta, assisto. sempre. É ótimo. E, gente, hoje a gente vai falar de um assunto que tá em toda parte, viu? Mas nem todo mundo presta atenção. É a privacidade fora das telas. Pois é. É isso mesmo, não é só na internet que a gente precisa ficar de olho. Privacidade vale em casa, no trabalho, na escola, no relacionamento, em todo lugar onde a gente convive. E qual é o limite entre o que é pessoal e o que todo mundo precisa saber? Será que a gente está respeitando esse espaço dos outros? E como fazer valer esse nosso direito de intimidade no dia a dia? Para falar mais sobre esse tema, a gente recebe a psicóloga Ana Júlia Góes e o digital influencer Luiz Barros. Eles vão ajudar a gente a pensar nesses limites entre público e privado. Tem também o quadro Tá na Rua, com a galera contando o que pensa sobre privacidade no cotidiano. O que você faz quando ninguém te vê fazendo. E claro, no Atividade Legislativa tem os destaques da semana na Câmara Municipal. Então fica com a gente, porque o Tá Ligado tá só começando. Você com certeza já viu ou ouviu falar de uma postagem polêmica, uma fala aí fora do tom e logo vem, lógico, uma enxurrada de comentários, críticas e cancelamento nas redes sociais. É isso mesmo, Fer, o tal do Tribunal da Internet não perdoa ninguém. Não. Mas será que esse tipo de reação ajuda em alguma coisa? E mesmo que você não poste nada polêmico, as informações disponíveis sobre você na internet pode impactar sim sua vida pessoal. Com certeza, pois é, Samuel, o mundo digital acaba sendo um caminho livre para invasão aí da nossa privacidade, né? Seja pela cultura de cancelamento ou simplesmente pela exposição da nossa vida. E para esse papo, a gente recebe aqui no estúdio a psicóloga Ana Júlia Góes e também o digital influencer Luiz Barros. Sejam muito bem-vindos ao Tá Ligado. Obrigado, prazer estar aqui. Muito bem-vindos, gente. Eu tenho certeza que vai ser um papo muito bom, cada um vai, né, agregar aí as experiências, né, de cada um. E eu já quero lançar a primeira pergunta para você, Luiz, que de experiência você tem nas redes sociais, né? São 9 anos aí que você está sendo influencer aí, né, nas redes sociais. Como é que você vem percebendo, né, esse caminho, né, do digital mesmo durante esse período que você está? O que rolou de mudança? O que você mudou na sua vida privativa, vamos dizer assim, né? Então, é meio muito louco porque uma vez que você posta, igual ao meu caso, lifestyle, então você compartilha o seu cotidiano, tem gente que fala sobre um assunto específico, então ela acaba ficando um pouco mais protegida de postar alguns detalhes da vida mesmo, ainda que as pessoas tenham interesse e querem saber sobre. Porque no final das contas, uma pessoa que ela viralizou, ela cria conteúdo, desperta em quem está do outro lado a curiosidade de saber o que faz, onde mora, o que come, que horas toma banho, que exercício físico faz. As pessoas querem saber disso tudo. Só que você acaba virando o entretenimento daquela pessoa, né? Redes sociais, acho que são a nova televisão, só que é uma vida real ali, são seres humanos. E as pessoas, às vezes, elas perdem um pouco da noção do limite até onde é alguém que ela acompanha e alguém que ela realmente se sente próxima e se sente no direito de palpitar, de invadir a privacidade de alguma forma dessa pessoa que ela está acompanhando, né? Não, isso é muito legal, porque no mundo digital quase que não tem privacidade. Apesar de ter uma tela entre o mundo real e o mundo digital, é meio ilusório. E eu queria perguntar para Ana Júlia, a gente tem essa parte do influenciador digital, que ele tem a vida dele, ele expõe ali um recorte, né, Luiz, da vida dele. Mas esse recorte que os adolescentes, os jovens, até os adultos também, mas sobretudo os mais jovens, Sim. eles levam isso para dentro de casa, isso de certa maneira modifica o comportamento deles no dia a dia. Como que os jovens lidam com isso? Eu acho que com certeza, assim, os jovens, assim, principalmente os adolescentes, eles estão numa fase, assim, muito vulnerável do desenvolvimento, né? Então, a opinião dos outros é muito importante para eles. Então, acaba que
querendo ou não, ele vai querer escolher lugares instagramáveis para ir, para conseguir tirar uma foto, postar, vai querer fazer coisas que dá para postar na internet, ou acaba expondo a família, acaba, né, não sabendo definir um limite bom. Então, isso acaba impactando tanto no comportamento dele, né, mas quanto na visão que ele tem de si mesmo, né, porque acaba que ele não sabe mais quem ele é, porque é um personagem, né, que as pessoas acompanham e que, querendo ou não, as pessoas esperam algo, mas também está se espelhando muito em pessoas que estão expondo alguma coisa que nem sempre é a verdade, né? Muitas vezes não é a verdade. Então, acaba sempre tendo esse lado, assim, que merece uma atenção, né? Para não acabar se espelhando e vendo tudo de bom no outro, e aí fala, nossa, mas comigo não é assim, e fica sempre nessa comparação. E como compara. Como compara, né? E como o Luiz falou, Exato. eu acho que a galera perde um pouco a mão, porque tenta fazer do recorte da vida, né? Do influenciador digital, o 100% da vida dele, né? Acaba sendo isso. Como encontrar esse equilíbrio, Luiz, né? Da sua vida pessoal ali, você fora das telas, e aí quando você tá fora das telas, mas tá fora de casa também, com o público, né? E aí como é que você lida com isso? Olha, são muitos anos já nisso, então hoje em dia eu já tenho algumas maneiras de me proteger de certa forma, mas não tem muita gente que... é um trabalho como qualquer outro, né? Igual a gente estava falando aqui antes do programa começar. Se a gente está feliz, se a gente está triste, a gente precisa. Vocês, igual eu estava falando, a gente não sabe o que vocês estão passando fora daqui. Só que vocês estão aqui apresentando. A gente é a mesma coisa, tem os trabalhos, a publicidade. Só que nosso mistura um pouco com a vida pessoal, fica um negócio meio confuso. Porém, a gente tem que aparecer sempre, né? Tem que ter essa constância para poder, enfim, de fato fazer o nosso trabalho. Mas acontece também de ter dias que você não quer. E as pessoas cobram, por que você tá sumido? Ah, mas eu te vi não sei aonde, você não gravou nenhum vídeo lá? E tipo assim, às vezes a gente se sente, é que eu já aprendi a lidar com isso nesses anos todos. Mas às vezes a gente se sente realmente pressionado, como se fôssemos, tipo, fantoche da vida na mão do público, entendeu? Onde eles determinam o que a gente vai ou não fazer. Refém da própria arte. Com certeza. Aí quando você expõe uma situação, né, mais sensível, vem, mas você tem que fazer desse jeito, tem que fazer do outro jeito. Então, realmente, julgando, né? Sempre tem opinião. E o público, muitas vezes, ele quer julgar o influenciador, quer julgar o artista, quer julgar o apresentador de TV, quem tá ali com a vida exposta, mas na vida pessoal, às vezes, não tem essa noção da própria privacidade, né, Fer? A gente foi para fora dos estúdios aqui da TV Câmara falar sobre isso com as pessoas da nossa cidade. E a gente está curioso para saber o que a galera pensa disso nas ruas. É isso mesmo, a gente vai levar esse assunto para fora. Ó. Chegou a hora de chamarmos, então, o repórter Vitor Krigor, que foi perguntar para o pessoal o que você faz quando ninguém te vê fazendo. Fala galera do Tá Ligado, eu, Vitor Krigor, mais uma vez aqui do lado de fora do estúdio para bater um papo com a nossa cidade e dessa vez eu vou falar sobre privacidade. E aí, o que será que a galera pensa sobre isso? Será que tá tendo a privacidade invadida ou tá invadindo a privacidade dos outros? Tô curiosíssimo para saber, vou invadir a privacidade de todo mundo hoje. Bora lá! Privacidade, tá rolando, tá faltando, tem alguém invadindo, conta pra gente. Às vezes no meu quarto, né? Porque eu durmo junto com a minha irmã. Fala pra mim, como que acontece essa divisão aí? Como que vocês fazem pra manter a privacidade? Porque ela também tem a privacidade dela, né? Então como que vocês costumam se organizar pra deixar tudo certinho? Ninguém mexe na coisa do outro. Tipo, ninguém vai mexer nas coisas um do outro. Não pega perfume um do outro, não pega o cabide um do outro, sempre respeitando o lado de cada um. Isso mesmo. Maravilha. E se você pudesse mudar essa situação, o que você acha que mudaria na sua vida? Ter mais privacidade, óbvio, já é isso que você espera, mas o que você acha que melhoraria? Eu acho que a questão de eu conseguir prestar atenção nas minhas coisas, tipo estudar. Eu preciso estudar, às vezes ela tá atrapalhando no quarto, ouvindo uma música, essas coisas. Eu não costumo invadir a privacidade das pessoas. Geralmente é o que as pessoas falam. De vez em quando, né? Brincadeiras à parte. Mas assim, hoje em dia essa é uma questão muito, muito delicada. Eu acho que se a gente não tomar muito cuidado, uma coisa que invade nossa privacidade é a rede social.
né? Principalmente ali, quando você compartilha algo que seja 20%, as pessoas se sentem no direito, né, de invadir um pouco mais. Isso é uma questão muito delicada. E às vezes eu me sinto invadida, assim, através da rede social, né? É uma questão que eu sinto. Questão familiar, às vezes, né, também, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente compartilha, com aquilo que a gente fala, mas principalmente hoje eu sou casada, tenho os meus filhos, mas às vezes a família se sente um pouco no direito de invadir certas coisas, de falar um pouquinho mais. Então eu acredito que hoje seja o ponto, na minha realidade, né? Falou da família, mas falou que tem filhos. E aí? Invade a privacidade dos filhos, dá uma fuçadinha ali pra saber o que tá acontecendo. Qual é a idade deles? Eu tenho 2 filhos, um de 4 e um de 10. Ah, tão novinho. Um de 10 talvez já tá... O de 10, na verdade, não é questão de invadir, mas hoje, às vezes eu pego, ele tem um celular, então eu pego pra ver o que ele tá fazendo, o que ele mexe, porque a gente vê muita notícia, né, de coisas hoje em dia que não são muito legais. Então, realmente, eu vejo no que com quem ele está conversando, principalmente, oriento em relação a isso, mas não é uma questão de invasão, mas pela idade dele, acho que isso é uma questão necessária. Hoje eu sou casada, né, então privacidade a gente não tem muito, ainda mais quando tem filhos. Filho impede bastante privacidade. Mas eu acho que a falta de privacidade eu tive mais na adolescência. Fala pra gente, que tipo de história acontecia? Era sua mãe que invadia sua privacidade, queria saber de tudo? Eram os irmãos que metiam o bedelho ali nas suas histórias? Então, teve um tempo em que eu dividia quarto com as minhas irmãs, né? Eu tenho 2 irmãs. E elas invadiam bastante a minha privacidade, mexiam nas minhas coisas, nas minhas roupas, nos sapatos. Pegar os perfumes sem saber. Sim, eu como sou a mais velha, né, já trabalhava, já tinha algumas coisas. E elas adoravam, faziam o meu guarda-roupa de shopping. Acho que essa foi a pior parte. Maravilha, gostou? Se reconheceu nessa resposta? Eu me reconheci um pouquinho, confesso que eu fazia isso com meu irmão mais velho. Privacidade. Tá invadindo de alguém ou é a sua que tá invadindo? Já invadiram a minha, já. Fala pra gente como que foi essa história. Então, eu estava no trabalho, né, deixei meu celular lá e ele tem a senha do meu celular, né. Ele é amigo, aí eu deixei ele com o meu celular, falei, pode mexer, porque ele tava sem celular. Aí eu deixei meu celular lá em cima, ele mexendo, entrou no meu banco. Caramba, é coisa séria, hein? E aí? Ele entrou no meu banco e eu falei, pode mexer, você não vai conseguir fazer Pix, né. Então, de boa. Ele entrou no meu banco, sabia a minha senha, foi lá e fez o Pix pra ele, de R$100. Mentira, com o seu dinheiro, ó. Você achou, e nem precisa achar, né? Teve a certeza que esse momento foi de invasão de privacidade. Oxe, total, oxe. Ele foi lá, fez o Pix pra ele de R$100 e depois que eu fiquei sabendo, porque eu vi no meu banco. Maria Clara, você tem uma cara de que dá uma fuçada na vida dos outros. Tô certo com isso? Sim. Quero saber de quem. Quem que é que tá na sua mira? É namorado? É amigo? É gente famosa? Fala pra gente, ou é você que tem a privacidade invadida? Na verdade, é que eu sou muito curiosa, né? Então, assim, acho que ninguém pode mexer no celular do meu lado, porque eu acho que é algo de mim mesmo. E aí meus pais, meu namorado, minhas primas sofrem bastante com isso. Você dá aquela stalkeada pra saber o que tá acontecendo e ficar super atualizado com a vida dos outros. Com certeza. Alguém já chegou e falou pra você, esse lugar aqui é meu, minha privacidade, tá invadindo meu espaço? Na verdade, acho que não. Eu acho que eu tenho uma relação muito boa com as pessoas que eu convivo. Então, acho que é algo muito natural. Tipo assim, se eu não vejo, eu vou ficar sabendo porque as pessoas me contam muito. Então, acho que é uma relação muito boa, na verdade. Mais uma missão concluída com sucesso, mas eu ainda não acabei, hein? Quero saber de vocês aí dentro do estúdio. São vocês que invadem a privacidade dos outros ou estão invadindo a privacidade de vocês? Conta que eu quero saber, viu? Na próxima semana tem outro Tá na Rua, já tô esperando vocês com muita saudade. Fui. E aí, Fer, já teve a privacidade invadida, já? Olha, até que não, viu? Eu acho que eu consigo equilibrar esses momentos, assim. Eu não acho que eu tenho mais uma paixão pela fotografia, essa coisa mais contemplativa, assim. Mas eu acho que eu tive momentos de expor muito também. Mas eu consegui equilibrar, assim. Eu acho que é muito de quem você aceita para ver as suas coisas ou não também, né? Acho que tem isso. Ah, tem bastante isso. É. Eu acho que eu já fui bastante curioso, assim, para ver o que a galera fazia. Já dei uma fuçada na vida da galera. Mas hoje em dia eu ando tão low profile que eu não tô mais fazendo nada disso. Mas enfim, vamos voltar aqui na conversa com a Ana Júlia e com o Luiz. Gente, e aí?
relacionamento. A gente teve pessoas falando, depois que casa, a privacidade não tem. Tô dentro da minha casa, pai e mãe. E aí, Luiz, como que você lida? Né? Você tem uma vida pública, 147 mil seguidores. Dá pra gerenciar os relacionamentos? Olha, eu vou te falar que foi uma questão no meu último relacionamento. Foi meu primeiro relacionamento, então na minha vida não existia, nunca tinha tido essa experiência antes de trocar senha, porque eu não sei, é uma coisa esquisita, porque o nosso celular hoje em dia, como a gente viu aí na matéria, existem diversas maneiras de quebrar a privacidade do outro, né? Mas o celular eu acho que é o que a gente tem de mais íntimo hoje em dia. Nosso banco, nossas conversas, nossos documentos, nossas fotos, tudo. O histórico de uma vida tá ali. E aí você fica, tipo, mas eu vou passar minha senha, mas, tipo, eu trabalho criando conteúdo, então eu tenho 150 mil mídias no meu telefone. Eu não sei o que tem ali. Eu tenho muitos seguidores e eu recebo centenas de mensagens todos os dias. E se eu conversei com alguém alguma coisa, tipo, antes desse parceiro, né? São coisas que você fica assim, mas será? Mas eu acho que é uma coisa que tem que ser muito, acho que a psicóloga vai saber me falar melhor que eu, de chegar num acordo, de se é saudável, se não, até que ponto é ter por segurança, né? Ou de ter para poder fuçar, mas é um assunto delicado, né? Sim, eu acho que vai muito da relação de confiança que você constrói, né, com seu parceiro, parceira ali, porque às vezes acontece de uma forma natural, né? Compartilhar a senha, tudo, por uma questão de praticidade da vida e tudo. Mas eu acho que quando isso acontece para conseguir fuçar, né, nas coisas e tudo mais, para conseguir de fato invadir ali a privacidade da pessoa, as pessoas têm que se perguntar, né, que tipo de relação que elas estão querendo construir. Porque a privacidade, ela difere do segredo, né? O segredo normalmente ele vem com uma questão de culpa, algo, né, que a pessoa faz questão de esconder, não quer que a outra descubra, e a privacidade, ela não necessariamente tem alguma coisa ruim ali, né? Às vezes é só algo que a pessoa quer manter pra ela, assim. Então, que ótimo. dela. Exato. Exatamente. Ter esse equilíbrio nos excessos, né? Tem que sempre reparar aí o que tá além, né, do que é segredo, que é privado, né? Exatamente. É muito louco porque uma coisa é você dar acesso e outra coisa é você dar livre acesso. Porque é o que eu falava, tipo, eu não tenho problema, eu confio. E muitas das coisas eu acabo compartilhando mesmo. Mas sei lá, supondo que uma amiga minha quer desabafar alguma coisa, alguma intimidade dela naquele momento, como que ela vai ter paz no coração de fazer isso, sabendo que uma outra pessoa tem acesso ao meu telefone? É algo que são muitas facetas ali, né? Que vem com o tempo, mas eu acho que eu poderia ter administrado melhor isso, sabia? Mas eu acho que... Calma, a gente vai puxar mais esse assunto no próximo bloco, mas já a gente tem mais conversa aqui com os nossos convidados de hoje. Tá rendendo, hein? É isso aí, gente. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta com o Tá Ligado na Cidade e seguimos aqui falando sobre a privacidade para além das telas. É isso aí, Samu. Hoje a gente tá batendo um papo aqui no estúdio com a psicóloga Ana Júlia Góes e o digital influencer Luiz Barros. Olha, o papo tá tão rendendo que nos bastidores aqui tá rendendo até relacionamentos, né? Com casais, né? Enfim, e aí, como foi, Samu, o seu relacionamento, né? Anterior e ao atual, né? Sentiu muita diferença? É uma diferença muito grande. E assim, o Luiz, ele me falou uma coisa que me lembrou aqui um pouquinho de algumas experiências que eu tive. Que no relacionamento passado, a minha ex-namorada, ela via até a conta do banco. Então, você gastou esses R$5 com o quê? Nossa, mas eu comprei só uma coxinha, entendeu? E assim, depois que você passa por isso, como aprender a entender, né? Putz, isso aqui é a minha privacidade ou eu tenho que realmente compartilhar tudo? Né? E eu queria perguntar para a Ana, como a gente estabelecer esse limite entre eu e um parceiro, entre eu e meus pais, entre eu e meus filhos, como estabelecer aí esse nível? Eu acho que assim, dependendo da relação é muito diferente, né, a forma como você vai colocar esse limite, mas eu acho que o primeiro passo é você entender bem quais são os seus limites, né, até onde você gosta de ir com as pessoas, até que ponto você gosta de se expor, até que ponto você gosta que as pessoas, né, conheçam sobre você. Então, acho que a psicoterapia, inclusive, né, ajuda bastante nisso. E a conversa, né? O diálogo, ele é a base de tudo. E nas questões com os pais e os filhos, né? Eu acho que
é um ponto delicado até que uma das mães trouxe na entrevista, né? Porque o que as crianças consomem é responsabilidade dos pais. Os pais têm que ter esse cuidado, de fato, para ver se a criança está consumindo conteúdos impróprios, né, indevidos, que a gente sabe que é muito fácil de achar na internet. Mas também tem esse limite de, tipo assim, o meu filho tem direito de conversar com um amigo, né, de expor um sentimento, de falar que está irritado com o pai, né, ele tem que ter esse espaço para ele se expor. Então, é de fato, assim, estabelecer uma relação de confiança, dar abertura também para o seu filho poder contar coisas, poder assumir erros na sua frente, né, poder ter essa conversa mesmo com os pais, porque é aquilo, né, o que os pais tentam esconder, a internet mostra. E, Luiz, você está do outro lado da tela, mas como que a sua família, os seus amigos, as pessoas próximas a você lidam com essa questão da sua imagem, né? De conviver com você? Eles entendem, assim, eu não sou um personagem do conteúdo do Luiz? É meio delicado isso, porque eu sou meio Jornal Nacional, né? Eu vou gravando tudo, vou filmando tudo, vai todo mundo acabando virando personagem ali. Tanto que tem algumas relações, gente que... Porque os personagens fazem parte dessa novela que eu posto todos os dias. Então, quando não é pra ser, eu já sei, então já... acontece, entendeu? Tipo assim, às vezes eu vou almoçar com alguma amiga minha distante e tal, que é pra gente realmente ter um momento nosso. Eu não vou fazer... Nem tudo é conteúdo. Aí volta naquela parte de que o que eu mostro são os recortes que eu escolho mostrar e com pessoas que se sentem ok com isso também. Queria perguntar uma coisa pro Luiz, porque assim, você dá muito a sua opinião, né? De viagem, de coisas que você come, que você gosta e tal. E gosto é algo muito particular, né? Você já teve algum caso, né, de ser julgado por alguma coisa alguma preferência sua? Como que você lida com essas opiniões contrárias às suas, né? Que, de certa forma, é uma invasão de privacidade também, né? Bom, primeiro, eu evito a qualquer custo dar uma opinião sobre alguma polêmica. Isso eu não faço nunca. Porque eu sei que tem gente que cresce com isso. Eu prefiro ir nos meus passos mais lentos e não ir com isso. Mas ainda assim, a gente tá sempre expressando opinião, preferência sobre qualquer coisa. Sei lá, eu gosto de carne muito mal passada. Sempre que eu posto, tem alguém falando, meu Deus, isso tá cru, vai cozinhar esse negócio. Mas aí você pergunta, como eu lido? Eu não lido, entendeu? Tipo assim, beleza, ué. Na tua você frita. Exatamente, come bem passado. Então eu não tenho, eu sou bem fluido com isso, assim, sabe? Eu não tenho... A pessoa fala, nossa, mas isso não é legal, isso ficou feio. Bom, eu gostei, entendeu? Então, não lido. Sim. E o que fazer quando tá muito excessivo, sempre procurar a opinião do outro, sempre estar atento ao que tá acontecendo? E como achar esse equilíbrio? Procurar, lógico, como você falou, uma boa terapia, né? Como sempre, acredito que você, Luiz, né? Tá sempre em dia com uma terapia, né? Isso, 9 anos aí, né? Não tem como não ficar sem. Isso a gente sempre coloca aqui em pauta, né? Que a terapia é sempre em dia. Mas como, Ana Júlia, a gente tem que encontrar mais a parte saudável e menos o excesso, né? Eu acho que é parar para olhar para si, né? Porque quando a gente tá pedindo muita opinião, a gente tá olhando muito para os outros, né? Então, acho que até tem um pouco daquilo que a gente falou, um pouco da adolescência, né? Que é onde a nossa personalidade está se formando, então acaba que eles são muito mais fáceis de ceder essas vontades ou os gostos dos outros por causa disso, né? Mas eu acho que quando está nesse momento que está tudo demais na internet, você se percebe, né, dando muito valor para as opiniões na internet, ou se afetando muito por comentários negativos, né, e tudo mais, vale fazer o que eu vejo muita gente fazendo, que é aquele detox de internet, né? Dar um tempo ali das redes, começar a olhar para si, então, o que de fato você gosta, o que mudou, né? Porque o ser humano está sempre mudando, né? Eu acho que essa é a dica final aqui, mas a dica mais preciosa, gente. Cada um vive sua vidinha, que tá tudo certo, né? Isso aí mesmo. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Agradeço Ana, Luiz, sejam sempre muito bem-vindos aqui. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Vamos lá, ó. Acabou aqui o nosso papo, mas a gente tem mais um bloco aqui no programa, tem ainda o nosso quadro Atividade Legislativa, certo? No próximo bloco, rapidinho, não saia daí, a gente volta já. Voltamos com o Tá Ligado na Cidade. E é isso, vamos agora com o quadro Atividade Legislativa.
E hoje quem está aqui com a gente como colunista é Lucas Guerra. Seja bem-vindo, Lucas. E aí, pessoal, Lucas, e aí, tudo como bom? é que tá? Tudo certo, bem? bem-vindo. Como é que tá, cara? Hoje eu tô aqui de apresentador, não tô como colunista. Guerra. É, mudanças. E aí, Lucão, falando hoje de privacidade, a gente tem lei sobre isso? Temos privacidade que é um direito, né? Eu acho que todo mundo gosta, todo mundo quer, e principalmente nessa era da tecnologia, né? Que a gente tem o celular filmando tudo, Opa. né? Que a gente tem as pessoas nos observando e olhando pra gente o tempo inteiro. Eu acho que esse assunto ganhou ainda mais destaque, né? E principalmente quando eu trouxe esse tema, na verdade, da tecnologia, para trazer justamente essa lei. A gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, e aí inúmeras mudanças que focam justamente nisso, né? A exposição dos meus dados, da minha figura nas redes sociais, no ambiente digital. E aqui em São José dos Campos a gente teve uma lei que também foi motivada por um assunto nacional. Não sei se vocês lembram, quando bombou na internet, nos veículos de comunicação, que pessoas estavam denunciando que estavam sendo flagradas por câmeras de segurança dentro dos hotéis, das casas que alugavam no Airbnb. Sim. E houve uma grande discussão em volta disso, porque as pessoas se sentiam, né, que a privacidade, ali, a intimidade delas estavam sendo colocadas em xeque, enquanto quem estava no hotel ou era dono da casa do Airbnb, falava que era por segurança. Ele tinha que saber ali se a pessoa estava furtando alguma coisa, o que eles estavam fazendo. E houve toda uma discussão sobre justamente esse direito de privacidade da pessoa nesses ambientes. Então, a Câmara de São José, entrando nesse debate, criou uma lei que proíbe que os hotéis e pousadas aqui da nossa cidade tenham câmeras dentro dos quartos. Então, isso não pode ter. Então, a lei obriga que tenha nas dependências de uso comum. E se tiver na dependência de uso comum, é preciso que esteja fixado um cartaz ou qualquer forma de conhecimento para que a pessoa saiba que aquele ambiente é monitorado. Então, ela vai estar ciente que a privacidade dela, já que a gente está falando de privacidade, né? Que a privacidade dela ali vai estar sendo observada. E quem descumprir essa regra pode pagar multa de R$10 mil. Então, tem todo esse cuidado para garantir justamente isso que eu comecei falando, né? É um direito que a gente tem. Muitas vezes a gente tinha isso até demais, né? Quando a gente não tinha tanta tecnologia, mas a gente fala, né? Estamos vivendo hoje, a gente vive em função, é como se nós estamos sendo observados o tempo todo, né? E as tecnologias estão aí para isso, é o Big Brother da vida real. Então, acho que é muito importante que a gente tenha, né, a nossa intimidade, nossa privacidade preservada. É um direito nosso, a gente busca isso justamente para ter essa tranquilidade. Todo mundo sabe que muitas vezes uma exposição errada ou mal colocada é capaz de fazer com a vida de alguém. A gente vai ter que colocar esse tema de novo aqui no Tá Ligado, gente, porque olha, rendeu, estourou o tempo várias vezes. Cheguei estourando o tempo, então vou parar. Lucão, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigada, Lucas Guerra. Samu, é isso, acabou. Obrigado também, Vamos voltar à nossa vidinha agora fora das telas. Fora das telas, vamos fora aqui da TV. Chorar um pouquinho lá quietinho. Fer, obrigado pelo programa de hoje. Enfim, volto mais algumas vezes para visitar vocês. Volte sim, apresentando, sendo colunista, isso sempre aí. Volte, viu? E você também aí de casa, volte sempre aqui no Tá Ligado na Cidade e também nos outros programas aqui da TV Câmara, né, Fer? Isso mesmo, acompanha a gente lá nas redes sociais também, viu? Tchau. Até mais.